Nós cristãos temos que entender que existe dois reinos bem diferentes um do outro, na verdade. Esses reinos são mencionados lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Reparem que no princípio Deus faz duas criações, porém não foram criadas ao mesmo tempo. No princípio não existia nada, e Deus completava um todo, assim como fala em 1 Coríntios 8:6, que tudo que existe veio do Deus Pai e que Ele é antes de tudo. Também é mencionado em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou atividades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A primeira criação, seguido pela ordem de Gênesis 1, versículo 1, com toda certeza foi o céu. Reparem que o céu está no plural, céus. Isso nos mostra que são mais de um, mas como foi dito, não foram criados ao mesmo tempo, e falaremos apenas do primeiro a ser criado, que é um céu diferente de tudo o que conhecemos, um céu feito de uma matéria diferente. João, na ilha de Patmos, nos deu uma revelação de como é lá na eternidade. Paulo também fala sobre o céu celestial. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, confirma que são pelo menos 3 céus, e que o terceiro céu é o paraíso, o reino celestial. Deus, no princípio, cria o primeiro reino, o reino celeste e espiritual. Assim como todo reino, Deus começa a encher-se o local com seres poderosos, seres que vão além da compreensão humana, seres que são considerados filhos de Deus. Jó, capítulo 38, versículo 7. Os anjos, como assim são chamados, não foram criados, porque o termo criar vem da existência do nada, e eles não surgiram do nada. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos dá uma base do seu surgimento, onde fala que os anjos são espíritos ministradores. A palavra espírito, levada ao hebraico antigo, em seu significado literal, vem de ruach, que geralmente é traduzido por espírito nas traduções bíblicas mais conhecidas. Significa literalmente vento, sopro ou respiração, ou até mesmo ar. Levando em consideração que os anjos são espíritos e que espíritos são como um sopro, entendemos que Deus, quando vai dar existência aos anjos, ele puxa de dentro dele toda aquela essência divina e sopra para fora, dando assim origem às criaturas mais poderosas feitas por ele. Por isso que eles não foram criados, porque eles não veio do nada, vieram do próprio Deus. Por isso são tão poderosos, eles são a própria essência de Deus. Por isso não podem ser destruídos, porque Deus não se autodestrói. Emoções. Assim como nós seres humanos, os anjos também têm emoções. Assim como fala em Lucas capítulo 2, versículo 13, que os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus. Da mesma maneira que eles ficam felizes, eles também sentem medo. Assim como é dito em Tiago capítulo 2, versículo 19. Devemos lembrar que demônios são nomes de anjos rebeldes que deixaram suas emoções falarem mais alto que o espírito e devido a isso foram expulsos do reino celeste. Em Isaías capítulo 14, versículo 13 nos mostra como um anjo querubim deixa as emoções tomar conta do coração e isso o leva à ruína. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 nos mostra que mesmo tendo tudo, não conseguiu controlar suas emoções e foi expulso dos céus por isso. Isso nos serve como um grande aprendizado. Os anjos têm as emoções, mas não agem com elas, pois sabem que da última vez que um deles deixou a emoção tomar conta, foi castigado eternamente. Por isso, temos que tomar cuidado com emoções e sempre agir segundo o Espírito, para não corrermos risco de nos condenar para sempre, porque as emoções são o pivô para o pecado. Exemplo, um casal, por algum motivo, se desentende. Se um deles não vigiar com as suas emoções no momento de raiva, pode surgir um adultério, uma separação ou uma mágoa no companheiro, talvez através de uma fala, e por aí vai. Controlar as emoções vai nos ajudar a ser não só um cristão melhor, mas um ser humano melhor também. Controlar as emoções nos ajuda a entender mais as pessoas e não nos faz perder a razão. Então vamos fortalecer nossos espíritos e assim como os anjos, vamos pegar de exemplo e não praticar aquilo que pode nos afastar da presença de Deus.